Bom dia, boa tarde a todos. Nossos cumprimentos à banca. O título do nosso trabalho é Cuidados Paliativos em Paciente Institucionalizado, Atuação do Enfermeiro. Autoras: Maria das Graças Laurentino Freire, essa que vos fala, e Elaine Cristina Oliveira Augusto, que logo após a minha arguição, ela dará continuidade ao trabalho. Passe. Idoso e o envelhecimento. Envelhecer faz parte de um processo progressivo, irreversível e ocorre com todo ser humano em evolução. Idoso. A Organização Mundial de Saúde define idoso no Brasil a partir de 60 anos ou mais, mas nos países europeus, idoso é a partir de 65 ou mais. No caso do nosso trabalho, nos referimos ao idoso institucionalizado por patologias ou por codependência de seus familiares. A exemplo do paciente com codependência familiar, é aquele que tem os filhos que precisam trabalhar e não tem com quem deixá-lo para ir ao trabalho. Então, eles optam por colocar esse idoso em uma instituição pública também muito conhecida no nosso meio como IUPS, ou então em algum albergue, né? E segundo Lobo, de acordo com ele, o envelhecimento faz parte de um processo progressivo, irreversível, e ocorre com todo ser humano em evolução. É um processo dinâmico no qual existem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando uma maior vulnerabilidade e incidência de processos patológicos que determinam por levá-lo à morte. Passe. Já os cuidados paliativos CP se apresentam como uma forma inovadora de assistência, onde se entende por paliação o alívio do sofrimento do cliente e por ação paliativa os procedimentos terapêuticos sem intenção curativa que visam diminuir as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do enfermo e seus familiares. Como podemos observar, cuidados paliativos, CP, é uma abordagem inclusiva, multiprofissional, de qualidade de vida, onde são integrados aspectos psicológicos e espirituais na estratégia de cuidar. Também oferece apoio familiar para enfrentar a doença e luto. E tem como diferencial dos cuidados paliativos de enfermagem tradicional as técnicas integrativas, que são reiki, relaxamento,
yoga, terapia energética, musicoterapia, entre outros. Passe, passe. Justificativa. A nossa justificativa foi que o estudo dará amplitude nas questões relacionadas à prática assistencial paliativa, possibilitando novos conhecimentos necessários para posteriores orientações e intervenções para melhoria e qualidade de vida dos idosos institucionalizados. A nossa pergunta norteadora foi: como tem evoluído a prática dos cuidados paliativos prestado pelo enfermeiro ao idoso institucionalizado? Passe. As nossas hipóteses foram: a prática dos cuidados paliativos prestado pelo enfermeiro suprirá as necessidades do paciente institucionalizado. As emoções vivenciadas pelo enfermeiro são subjetivas e englobam configurações positivas e negativas. Passe. O nosso objetivo geral foi identificar a evolução das práticas dos cuidados paliativos prestado pelo enfermeiro ao idoso institucionalizado. Passe. Os nossos objetivos específicos foram analisar a bibliografia sobre a temática dos cuidados paliativos, apresentar como os cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro evoluíram no paciente idoso institucionalizado. Mostrar as reações emocionais mais presentes no enfermeiro que proporciona cuidados paliativos ao idoso institucionalizado. Passe. Já a nossa metodologia a pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Quanto ao seu objetivo de caráter bibliográfico, onde foram coletados dados de periódicos, teses, artigos científicos, livros, sites científicos e bases de dados como Google Acadêmico, Medline, Cielo, BVS, Lilacs, Ibendif e PubMed. Passe. Os resultados... Não, professora, volte, minha santa. Essa já é de Elane. Deixa eu continuar, professora. Desculpe. Depois a senhora regrava isso. Quer regravar, professora, por favor? Ai, meu Deus. Pronto, tá certo. Então, eu inicio, professora? É melhor, né? Pronto, pronto. Entendi. Eu esqueci, professora, porque ainda tem isso. Vamos, eu vou dar continuidade. Tá certo.
A pesquisa, metodologia. A pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Quanto ao seu objetivo, é de caráter bibliográfico, onde foram coletados dados de periódicos, teses, artigos científicos, livros, site científico e de base de dados como Google Acadêmico, Medline, Cielo, BVS, Lilacs, Bendif e PubMed. Os resultados foram apresentados de forma textualizados e com discussão simultânea. A pesquisa foi realizada a partir de busca de material bibliográfico e utilizamos como palavras-chave cuidados paliativos, enfermeiro, idoso e institucionalizado. Os critérios de inclusão foram artigos completos disponíveis nas referidas bases já supracitada, nos idiomas português, inglês e espanhol, que atendesse à temática proposta. Já os critérios de exclusão foram artigo em que o tema não era relacionado com os nossos objetivos, artigo com duplicidade de conteúdo, artigos custeados e artigos virtuais cujo acesso não era disponível na íntegra. Foram selecionados 290 artigos, lidos no resumo. 100 artigos foram excluídos por não atenderem à temática, mas 90 sem permissão de acesso completo, 20 por terem sido divulgados com o mesmo título, e os 80 artigos restantes foram lidos na íntegra e selecionados para o trabalho. As publicações foram avaliadas e os dados explicados de forma organizada e resumida por meio de elaboração de um estudo embasado pelo tema. Passo a palavra a Elaine. Passar, professora. Resultados e discussão. Não dá, de fato, está cortando as palavras do slide do lado direito. Professora? Então posso começar. Resultado da discussão. Posso começar? Sim, professora. Sim. É um anjo essa mulher. Essa mulher é um anjo. Bom, mulher, desculpa, oh, meu Deus. Não tenho que desculpar não, Elaine, eu também estou nervosa, Elaine. Você não está vendo como eu estou falando? Não se angustie não, minha filha. Vai dar tudo certo. Você fez, você estudou. É porque na hora a gente fica assim. Você não viu como eu fiquei? Não se angustie não. E você sabe que eu sei que você sabe. Vá lá. Resultado e discussão. Bom,
resultados de discussão. Análise bibliográfica sobre a temática dos cuidados paliativos. A princípio, os cuidados paliativos eles foram elaborados exclusivamente para o tratamento oncológico. Entretanto, hoje é extensivo a qualquer patologia que ameace a vida, ou ser crônica, ou até mesmo incurável. Ou seja, pode ser Alzheimer, Parkinson, osteoporose, essas doenças crônicas, né? AVE, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. E, sim, antigamente, os pacientes, quando eles estavam em finitude de vida, eles não podiam usar os psicotrópicos. Aí, mas só que eles começaram a ser extensivo a eles também, né? Porque eles também sentiam dores, né? E eles também passaram a ser tratados em casa, né, no ambiente familiar, perto dos filhos, dos netos, e isso se tornou muito bom para eles. E o risco de infecção também diminuiu muito. E de acordo também com a gênese paliativa, essa prática ela se propagou com organizações católicas e protestantes. Foi daí onde surgiram os monastérios, os hóspices em monastérios. Eles cuidavam de pessoas doentes, de leprosos, pobres, mulheres em trabalho de parto. E, assim, eles se dedicavam muito no que faziam. E também não poderíamos deixar de falar de Cicely Saunders. Cicely Saunders, ela foi uma inglesa, né, que nasceu em 1918. Ela dedicou a sua vida completamente aos cuidados paliativos. Ela gostava de cuidar das pessoas, de amenizar o sofrimento. E foi daí o ponto inicial para a fundação do Santo Christopher's Hospice. Esse hospital ele é referência em cuidados paliativos no mundo. E pode passar, professora. Pode passar. Adulto maior no Brasil. Atualmente, no Brasil, ocorre um aumento expressivo no longevo, graças às pesquisas e o avanço das novas tecnologias, com os exames preventivos, diagnóstico precoces, que fez com que essas doenças fatais que afetassem, né, a saúde dos idosos, elas diminuíssem bastante, né? E existem idosos, como a gente está vendo aí, né, idosos senescentes, existem idosos senescentes que eles têm uma capacidade física e mental compatível com jovens de 20 anos de idade. E, segundo o censo, o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o PNAD, que é Pesquisa Nacional de Amostras em Domicílio, eles investigaram, né, fizeram uma pesquisa e viram que a nossa população estava com 190 milhões de habitantes, 755 mil e 799, né, habitantes, perdão, 190 milhões, 755 mil e 799 habitantes. Então, assim,
um número crescente de idosos. Cerca de 11% dessa população era formada por idosos, aproximadamente 20,6 milhões. Pode passar, professor. E as instituições de longa permanência adulto maior. As instituições de longa permanência, as ILPs, constituem a modalidade mais antiga de abrigo, pois, por um lado, exerce a função de acolher, proteger e cuidar. No entanto, por outro lado, mantém lembranças tristes que reproduzem nos idosos sentimentos de perda pela ausência do convívio social e familiar. Então, assim, essas IUPs, elas podem ser filantrópicas, né? Que elas são mantidas por organizações assim beneficentes, por associações beneficentes, é, é, governamentais também. E também tem as que são privadas, né, que elas são mantidas com, com o dinheiro do próprio cliente, né? E essas IUPs, elas são divididas em modalidades. Modalidade, por exemplo, a modalidade 1, ela tem capacidade para 40 idosos e idosos independentes. Eles não precisam de assistência para executar suas atividades de vida diária. E a modalidade 2, eles têm a capacidade para 22 idosos, dependentes e independentes. E eles necessitam de uma equipe de enfermagem para executar suas atividades de vida diária. E essa equipe de enfermagem, eles precisam dessa assistência durante 8 horas por dia, e de auxiliares, técnicos, auxiliares, técnicos e cuidadores também, por 24 horas. E a modalidade 3 tem capacidade para 20 idosos, completamente, totalmente dependente da assistência de enfermagem e também de uma equipe multiprofissional, com fonoaudiólogos, enfermeiros, né? Técnicos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Pode passar, professora. A evolução dos cuidados paliativos no paciente idoso institucionalizado. A literatura apontou que ocorreram avanços em relação aos cuidados paliativos. E, assim, não é correto afirmar que só porque um paciente ele está sob cuidados paliativos, não tem mais nada para fazer por ele, né? Porque as pessoas visam muito isso. Ah, está sob cuidado paliativo, a gente não pode fazer mais nada, mas a gente pode sim. A gente pode e deve promover qualidade de vida para esses pacientes em cuidados paliativos. E seja uma conversa, uma música que ele gosta de ouvir, uma chamada de vídeo para um paciente, para um familiar, um grande amigo, um toque, um olhar. E isso são cuidados paliativos que fazem toda a diferença. E fazendo isso, a gente pode proporcionar qualidade de vida aos nossos pacientes. E
Identificou-se uma modalidade humanizada, utilizada como suporte promocional e qualidade de vida para amenizar o sofrimento físico e psicossocial. A eficácia dos cuidados paliativos pelo enfermeiro é imprescindível e ampla, sendo o enfermeiro um dos principais atores na luta pelo cuidar, visando a melhoria da qualidade de vida de pacientes, de pacientes, Bezanowski e colaboradores de 2019. Então, o enfermeiro, ele pode acolher, ele controla os sintomas, seja uma dor, seja uma diarreia que o paciente estiver sentindo, seja uma náusea, uma fadiga, um choro. Então, cabe ao enfermeiro controlar esses sinais, esses sintomas. E a aplicabilidade prática dos cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro suprirá as necessidades do idoso institucionalizado. Então, assim, a sistematização da assistência da enfermagem, ela é imprescindível. E quando a gente sabe, cada processo que a gente for executar, tudo organizado, tudo bem planejado, vai facilitar o serviço do enfermeiro e vai proporcionar um bem-estar para o paciente também. Pode passar, professora. As reações emocionais mais presentes no enfermeiro que proporcionam cuidados paliativos ao idoso institucionalizado. Então, o enfermeiro, ele sente tristeza, muitas vezes ele deve não demonstrar, porque ele tem que se manter forte, que ele tem que ajudar aos parentes, né? Porque os cuidados paliativos, ele não é só para cuidar do paciente, mas também da família, né? do paciente. Ele dá essa assistência tanto ao cliente quanto à família dele. Então, ele sente tristeza, ele reprime toda a tristeza que ele tem para ele se manter forte ante a família e dar aquela palavra de apoio. Ele sente angústia, porque ele tá vivenciando todos os dias, todos os procedimentos. Ele está acompanhando ali, beira-leito, né, do paciente que está sob cuidados paliativos. Ele sente insegurança, muita insegurança. Acredito que ele pensa assim, será que eu estou dando o máximo de mim? Será que eu posso fazer mais? Ele sempre se sente inseguro, né? E ele sente medo, né? Ele tem medo da morte, porque a qualquer momento aquele paciente que ele cuida com tanto carinho, que ele dá tanta assistência, e esse paciente ele pode chegar a falecer a qualquer momento, né? Ele sente depressão. Muitas vezes ele não sente depressão, mas não tem como ele fugir da tristeza, né? E ele, é, ele sente ansiedade, ele fica muito ansioso para saber a evolução, como está indo, como o paciente dele tá se sentindo cada dia, né? E impotência, impotência. Ele se sente impotente, né? Pós-morte, quando o paciente vai, ele fica se questionando. Apesar que ele já esperava que aquilo acontecesse, mas ele fica questionando, né? Que ele poderia ter feito mais, o que ele poderia ter feito para prolongar a vida daquele paciente, né? Pode passar, professora. Conclusão. Foi comprovada a eficácia da aplicabilidade prática dos cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro ao idoso institucionalizado, sendo sua atuação imprescindível e ampla. Identificou-se na atuação do enfermeiro uma modalidade humanizada, utilizada como suporte promocional de qualidade de vida
para amenizar o sofrimento físico e psicossocial. Evidenciou-se que a prática dos cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro suprirá as necessidades do idoso institucionalizado e familiares. Inúmeros são os processos desafiadores vivenciados pelo enfermeiro que trabalha com cuidados paliativos, que envolve desde questões subjetivas, emocionais, vivenciando sentimentos de medo, fracasso, impotência, depressão e negação, além de emoções contraditórias, como sentimentos de justiça e injustiça, cujas emoções contraditórias, como sentimentos positivos e negativos, por fim, o enfermeiro merece mais valorização. E essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.